a Aninha e a Mandinha. Obrigado, tá? Amém. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Carlos Magno, que vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor. William já orou. Deus abençoe, pastor. Pastor, fique à vontade. Irmãos, graça e paz. Amém. Eu acho que nós já podíamos ir embora para o quarto orar, né? Depois de um louvor abençoado assim, Deus falou com você, não falou? Deus falou profundamente no meu coração, né? Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Vamos ler juntos? Amém? Segura aí, segura a folha da sua Bíblia aí. Diz assim, juntos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós estamos pensando juntos no tema. Qual é o tema desse retiro? Identidade em Cristo. Identidade em Cristo. E nós vimos nessa manhã que nós somos criaturas frágeis. Nós somos criaturas frágeis. Eu não estou fazendo uma exposição do texto bíblico, apesar que vocês já escutam isso todo domingo na igreja de vocês. Nós estamos trabalhando juntos um tema. E nessa noite, pensando na construção, né, dessa identidade em Cristo, eu quero pensar com vocês sobre as nossas duas heranças. Eu e você somos herdeiros de duas heranças. Não a herança que os nossos pais deixarão para nós. Minha mãe, Telvina, e meu pai, Rafael. Talvez a sua mãe, Maria, seu pai, Paulo. Não é essa a herança. Mas a herança de dois homens. A herança de duas pessoas. Que nós trazemos também, nós herdamos juntamente com eles. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele inicia dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não só estávamos mortos por causa das nossas transgressões e por causa dos nossos pecados, mas nós andávamos neles no outro tempo. Chegando a ponto de dizer que nós andávamos guiados pelo curso do mundo e por Satanás.
príncipe da potestade do ar. Este que atua nos filhos da desobediência. E Paulo chega a ponto de dizer que dentre os quais ele também fazia parte. Todos nós somos herdeiros. E nós somos herdeiros da natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Quando Deus criou o mundo, nós vimos hoje de manhã, Ele colocou Adão no jardim, deu uma ordenança para ele, para que ele pudesse cumprir, sendo obediente à voz de Deus, passando no teste da obediência, ele permaneceria no seu estado de santidade e retidão. Mas se ele falhasse, não só ele, mas toda a sua posteridade herdaria a natureza a qual ele iria adquirir. Nós sabemos a história. Adão, ele foi reprovado, ele errou, pecou e trouxe sobre si a condenação. E essa condenação é marcada pela morte física e pela morte espiritual. Após a queda do primeiro casal, todos aqueles que nascem depois deles nascem na condição de pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, chega a ponto de dizer que por causa de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, pois todos são pecadores. Em Romanos 3, versículo 23, ele vai dizer que nós nascemos numa condição totalmente deplorável, porque nós nascemos destituídos da glória de Deus. O pecado faz isso. Adão, como representante legal, federal de toda a raça, ao cair, imputou todos nós essa condição. Somos pecadores. Nascemos em pecado. O salmista, no Salmo 51, verso 5, dirá que eu nasci na iniquidade, em pecado, fui concebido pela minha mãe. Não há um justo sequer, diz o apóstolo Paulo em Romanos, pois todos nós somos pecadores. Em Adão, nós somos herdeiros dessa natureza caída, má, deplorável. Uma natureza que anda na contramão da vontade de Deus. Pensamentos e vontades que não andam de acordo com os pensamentos e a vontade de Deus. Eu e você somos herdeiros, por causa de Adão, de uma natureza caída, má, deplorável, porque essa natureza, ela nos faz afastarmos de Deus. E todos os dias, quando nós alimentamos essa natureza caída, nós nos afastamos de Deus. Tantas coisas eu e você experimentamos em nossa carne, que tem nos afastado de Deus, porque o pecado às vezes nos empurra para isso, para longe dele. Você está aqui nessa noite, independente da sua idade, você tem algo comum. Eu e você temos algo em comum. Nós somos desobedientes. Quem é que a mãe precisa acordar de manhã cedo para poder ir para a igreja? Ixi, ninguém levantou a mão, misericórdia. Não é domingo? Bora, bora. Graças a Deus, né? Ninguém, graças a Deus. Tem alarme, desperta, nos ajuda, né? Nessa condição. Quem de nós nunca desobedeceu os pais? Talvez dentre nós existe aqui pessoas que nem aqui queria estar. Quando você está nas telas sozinho, o que você vê glorifica a Deus?
As músicas que você escuta, todas glorificam a Deus? O que tem dado mais deleite a você? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Na sua casa, como que é o relacionamento? É bacana? É bom? Seu coração não tem inveja do outro, não? Lá na sua roda de amigo ou de amiga, você nunca desejou ter, sei lá, o cabelo da sua amiga, não? Ah, se eu tivesse um cabelo liso. São coisas tão supérfluas, pequenas, mas que acentua a nossa natureza caída, a nossa herança, a herança é esta que nós recebemos de Adão. Quantos de nós temos caminhado para passos largos para longe de Deus? Como é a sua vida de oração, a luta? Quando você é chamado para orar, se passar 5 minutos, como você fica? Dá dor de cabeça? Dá dor no joelho? Quando você tem que ler a sua Bíblia, você dá sono? Tem gente que vai ler a Bíblia, parece que a Bíblia é até sonífero, né? Fica até 3 horas da manhã no celular. Mas não consegue ficar 15 minutos lendo a palavra. Nós conseguimos navegar 4, 5 horas nas redes sociais. Mas nós não conseguimos ficar meia hora de joelhos, orando, buscando a Deus. Essa é a evidência clara da nossa natureza caída. Ela anda na contramão de Deus. Ela anda na contramão de tudo aquilo que nos leva em direção a Deus. A nossa natureza caída, ela não é boa, ela é má. Porque ela nos faz pensar mal do outro. Ela nos leva a falar mal do outro. Ela nos leva a cobiçar as coisas do outro. Só que não é só aí. A nossa natureza pecaminosa, ela também nos leva para um caminho eternamente longe de Deus. Ela não só deseja as coisas do mundo, ela não só nos faz andar na contramão de Deus, mas ela nos leva para um lugar completamente distante de Deus. Paulo está falando justamente isso. Nós herdamos de Adão essa natureza. E por causa dela, nós estamos fadados a andarmos distante de Deus e a passos largos para o inferno. Mas, e eu gosto muito dessa expressãozinha tão pequena, mas que faz toda a diferença. Mas, diz Paulo, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos por causa dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com... então isso quer dizer que nós podemos herdar uma segunda herança. Nós podemos nos apropriar de uma outra herança. Uma herança também dada por um homem, que Paulo chamará, no capítulo 5 de Romanos, de segundo Adão. Se
Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por causa do segundo Adão, Deus nos deu vida. Em Cristo, eu e você podemos ser herdeiros de uma herança que nos leva a experimentar o melhor de Deus. Em Cristo, eu e você somos herdeiros de uma herança que nos aproxima de Deus e que viverá eternamente com Deus, próximo de Deus. Por isso que Paulo começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Eu e você somos herdeiros pela fé da herança que Cristo nos deu, porque Ele venceu a morte. E por causa da vitória dele na cruz, eu e você podemos ser vitoriosos também sobre a morte que herdamos de Adão. Agora em Cristo, herdamos vida. E ele diz assim, se você quiser me acompanhar aí, que esta herança, ela é dada de graça. Pela graça, sois salvos. Só que, olha que interessante. Por que ela é dada gratuitamente? Em primeiro lugar, porque ela vem de Deus. Não é obra nossa, é obra dele. É ele que desceu da glória, esvaziou-se, assumiu a figura humana e enfrentou a cruz em nosso lugar. Quando Adão pecou, quem foi ao encontro de Adão? Deus. Quem foi lá e conversou com ele? Deus. Quem foi lá e fez a promessa a ele? Deus. Gênesis 3,15. Da mulher descenderá um descendente que esmagará de uma vez por toda a cabeça da serpente. E porá um fim na inimizade que haverá entre a sua descendência e a descendência da serpente. Deus fez uma promessa, uma aliança. Em João, lá no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, nós vemos essa promessa se cumprir. O eterno Deus assume a figura humana e nasce. A Virgem concebe e dá à luz ao Salvador. E após ser batizado por João, Cristo então inicia o seu ministério terreno. Um ministério curto, mas um ministério com propósito. Ele veio para cumprir sobre si toda a justiça de Deus em nosso lugar. Ele veio cumprir sobre o seu corpo toda a ira de Deus por causa dos pecados daqueles a quem Deus ama. Os meus pecados, os seus pecados. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de ir a Ele, porque nós estávamos mortos. Isso quer dizer que de nós mesmos não tinha nenhum tipo de volição, vontade, desejo, motivação, nenhuma ação que nos levasse a Deus, porque todo o nosso desejo era cumprir as necessidades e os anseios que o pecado que reina em nossos corações, ou reinava em nossos corações, nos manipulava. Nós éramos escravos do pecado. Vendo Deus a nossa fragilidade, o que Ele fez? Ele assumiu a figura humana. Ele encarou a morte. Ele enfrentou a cruz. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos herdar da parte dele vida e vida eterna. Sabe,
quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado com alguns pontos aqui. Paulo diz que a herança que Deus tem reservado para nós, que é a vida eterna, não dependeu de mim, de você. Não é mérito seu, não é mérito meu. Mas por causa do grande amor de Deus, Ele enviou ao mundo o seu único filho para que morresse em favor de mim e de você. João 3,16, o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo. Ele morreu para que eu e você não perecêssemos. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Essa é a manifestação da graça de Deus. Não dependeu de você. A salvação não é uma ação do homem para Deus. A salvação é uma ação de Deus em favor do homem. A salvação não é terrena. A salvação, ela é celestial, ela vem do alto. Pois é Cristo que abriu mão da sua glória. É Cristo que esvaziou-se. É Ele que assumiu a figura humana. É Ele que morreu naquela cruz por causa de você. Por causa dos seus pecados. É Ele que morreu naquela cruz para livrar você do domínio de Satanás. É Ele que te arrancou do domínio do diabo. Quando os seus desejos e os meus desejos eram somente para satisfazer a nossa natureza caída e pecaminosa. Deus te resgatou do império das trevas. E Ele fez isso porque Ele te ama. Ama a ponto de não poupar o seu único filho. O preço da nossa salvação foi altíssimo. Para que eu e você pudéssemos receber uma herança eterna, foi necessário que o Filho de Deus morresse naquela cruz. Vertesse o seu sangue naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos ter purificação dos nossos pecados e vida com Ele. Foi de graça. Mas o preço foi muito alto. Eu e você recebemos a salvação gratuitamente, mas o preço foi muito alto. Por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos. Mas é mediante a fé que eu e você apropriamos disso. Só é salvo aquele que crê no Filho. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você está na igreja. Eu sei que muitos de vocês nasceram na igreja. Eu sei disso. Sei que vocês são de famílias de pais crentes. Mas se você morresse hoje, você iria para o céu? Se Deus te chamasse hoje, você tem certeza que você entraria no céu? Talvez você lida com isso de forma banal, na brincadeira. Tudo bem, eu tenho que te dar uma notícia que não é tão boa para você. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Mas você também é responsável pelo relacionamento fora de Deus. Porque você está ouvindo as boas novas do Evangelho. Você está ouvindo que Deus deseja salvar você.
apesar disso ter custado um preço altíssimo para ele, de ter entregado o seu único filho naquela cruz, ele deseja tocar em você, mudar a sua vida. Ele deseja te dar uma herança. Mas uma herança incorruptível, uma herança boa, graciosa. O direito de morar eternamente com ele. Mas onde você tem posto o seu coração? Se Deus te chamasse hoje, você tem certeza que você entraria no céu? Só porque você tem consciência de que Cristo morreu por você? Só porque você leu na palavra que Cristo morreu por você e a salvação é de graça? Mas você é responsável por essa salvação também. Se Cristo morreu por você, se você entendeu isso, se você entendeu que essa obra foi gratuita e uma prova de amor por você, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você vive em conformidade com essa salvação? A sua vida glorifica a Deus? A sua vida testifica de Cristo? Como está o seu testemunho? As pessoas perto de você conseguem ver Cristo através da sua vida? Conseguem ver a salvação através de você? Conseguem ver em você aquela natureza de Adão morta? Mas a natureza que você herda de Cristo, pulsando para a vida e para a luz de Cristo? Ser crente aqui é muito fácil. Ser crente num retiro espiritual onde tudo nos leva a Deus é muito fácil. Mas você é crente dentro de sua casa? Lá na escola? No jogo de futebol? Quando o cara do time adversário entra com maldade em você, qual é a sua reação? Se alguém for desaforado com você, o que você faz? Ah, pastor, não leva desaforo para casa, não. É? É assim que Cristo é conhecido através de você? Lá na escola, você é conhecido como? Você é conhecido lá na faculdade como? Como o cara popular? Como o cara que sai por aí pegando todas? Ou como cristão? Como que você é conhecida? Como a garota popular? Porque agora esse termo não é só para menino, também é para menina. Você também é a pegadora? Ou você é conhecida como cristã? Você é conhecida como aquela menina que faz a diferença? Como está a sua vida? O seu relacionamento com a salvação? Sabe por que Deus te salvou? Sabe por que você tem uma herança nova, incorruptível? Paulo vai dizer, porque desta maneira ele criou em nós uma nova identidade. Nós já estamos no mundo, mas nós não vivemos como o mundo. Nós estamos no mundo, mas agora em Cristo nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Isso quer dizer que onde você for, as pessoas precisam ver em você a transformação que o Evangelho gera.
Isso quer dizer que nós fomos salvos não para o pecado. Nós fomos salvos do pecado. Você não foi salvo para pecar. Você foi salvo para viver em santidade de vida, retidão e para a glória de Deus. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Para o quê? O que está escrito aí? Essas boas obras são as suas ações no mundo. É a maneira como você testifica Cristo como o Senhor da sua vida. Qual é a herança que você está carregando sobre os seus ombros? Nós estamos aqui construindo a nossa identidade. De manhã nós aprendemos uma coisa. Nós somos criaturas, o quê? Frágeis. Agora nós precisamos agregar uma outra parte nessa identidade aí. Nós somos criaturas frágeis, redimidas. Em Cristo Jesus você tem um novo coração. Em Cristo Jesus você tem uma nova mente. Em Cristo Jesus você tem uma nova vida. Isso quer dizer que o velho homem precisa ficar para trás. Isso quer dizer que todos os dias nós temos que arrancar as vestimentas do velho homem e nos revestirmos do novo homem em Cristo Jesus. Isso quer dizer que todos os dias eu e você precisamos buscar viver em santificação a Deus. Nós precisamos deixar de lado algumas coisas que andam na contramão do Evangelho. Nós precisamos deixar de lado a mentira e falar a verdade. Nós precisamos deixar de lado o orgulho. Nós precisamos deixar de lado a ira. Nós precisamos abolir da nossa vida as concupiscências dos nossos olhos. Nós precisamos tirar da nossa vida, nos despir da cobiça, da falta do domínio próprio. Me ajuda aí para você não dormir. O que nós precisamos tirar da nossa vida? Além dessas coisas. Vícios. 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 Dá nome. Celular pode comprometer o nosso relacionamento com Cristo? Com certeza. Pode. Não pode? Demais. O que mais pode ser considerado um vício? A série de Netflix também pode comprometer o nosso relacionamento com Cristo, não pode? O que mais nós precisamos deixar de lado? Músicas, dependendo delas, é uma afronta a Deus, não é? O que mais? Vestimentas também. Né? Douglas falou aqui logo no início do acampamento, cuidado com a sua roupa, não foi? Mas e lá fora? Fora daqui? Como são as suas roupas? Amizades. Tem amizades que comprometem nosso relacionamento com Deus? Sim ou não? Sim. O que mais nós precisamos deixar? Bora, gente. Preguiça. Preguiça. Verdade. Precisa mesmo, tá? Larga esse negócio. Hein? Larga esse negócio. Já entregou aí, viu? Você viu, né? O que mais? Procrastinação. Sabe o que é isso? Sabe? Enrolar pra fazer uma coisa e nunca fazer. É, ficar deixando para amanhã, e quando assusta já está em cima do tempo, tem que fazer na última hora, é isso aí. É a amiga da preguiça.
parceira ali, ó. Verdade. Ó, nós temos que largar a procrastinação. Tira esse trem da nossa vida. O que mais? Ganância. O que mais? Alguém falou um negócio aqui. Egoísmo. O que mais? Orgulho. Ignorância. Agora você tem que parar de falar. Está todo mundo, muita gente precisando falar. Você está falando um negócio todo. Né? O que mais, gente? Você não. Você não vale mais, não. Fala aí, João. Pode falar uma só, João. Não precisa falar três, João. Algum esporte, alguma coisa assim que está tomando mais tempo. Tem que largar o esporte ou tem que mudar a motivação do coração, João? Não, eu estou falando, por exemplo, às vezes a gente deixa algum esporte, então alguma coisa, ser tipo um ídolo pra gente. Opa, então a idolatria precisa ser abolida da nossa vida, não é verdade, João? O que mais, gente? Ódio também. Opa, rapaz, você foi cima, hein? Nós temos que largar a ansiedade de lado. Esse negócio faz um mal. É meu irmão também, viu? O que mais? O que tem que deixar fora? Não, mas só estou te perguntando. Está aparecendo. A ganância já foi dita. Foi. Ai, ai, ai. Que difícil, né? Deixar nosso ego de lado. Vamos mudar essa palavra? Deixar os nossos desejos, às vezes, de lado. É difícil, não é, gente? E a namorada? Quando ela não está nos ajudando a ir para Deus, vou te dar um conselho como amigo: larga. Larga. O namorado também. Se ele não te respeita, larga. Larga. Você não vai ficar para titi nem para vovó, não. Pode ficar tranquilo. Deus já tem um varão reservado para você. Larga. Se ele não te respeita no namoro, ele não vai te respeitar no casamento. Tem hora que a gente tem que largar. O que mais nós precisamos deixar? Gula. Gula também. Né? A glutonaria também. Né? Pronto, tá bom. Chega, né, gente? Senão nós vamos ficar aqui o resto do acampamento falando aquilo que a gente tem que deixar. Não é verdade? Não. Essa herança não é nossa mais. Essas coisas nós tínhamos. Mas agora nós não temos mais. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A sua vida pertence a Jesus? O silêncio é sim. Ah, muito bom. Muito bom. Sua vida pertence a Jesus? Você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você, eu sei que essa pergunta talvez pode ser teologicamente uma coisa complicada, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Você já entregou seu coração para Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Você já foi à frente e batizou? E confessou Jesus diante dos homens, diante da igreja, e falou: Ele é o meu Senhor, eu creio nele, Ele é o Salvador da minha vida, Ele morreu na cruz pelos meus pecados, Ele me deu vida eterna. Você já fez isso? Se você não fez, você não tem a nova herança. Se você pode até estar dentro da igreja,
Você pode até nascer numa família crente. Você pode até ler a Bíblia e orar e conhecer a palavra, mas se você não confessar Jesus com seus lábios, como o Senhor da sua vida, você não tem parte com Ele. Sabe o que isso me ensina? Que eu sou responsável na minha tomada de decisão. E aí? Ele já morreu na cruz por nós. Ele pode nos purificar de todos esses pecados. Só Jesus pode nos dar a nova vida que precisamos. Só Jesus pode nos salvar. Só Ele é o caminho, é a verdade, é a vida que nos leva a Deus Pai. Só Ele. Fora dele, nós não podemos chegar ao céu. Seu coração é dele. A sua vida é dele. Você já se entregou a ele. Porque o que eu estou falando aqui não é novo para você. É? É ou não? Não. Eu sei. Você já deve ter ouvido o Wilson Douglas falar isso milhões de vezes. E você vai continuar longe de Deus? Você vai continuar mentindo para você mesmo? Você vai sair de mais um encontro como esse, deixando para depois? Ou você deseja assumir o seu relacionamento com Deus hoje? O que tem pulsado mais no seu coração? As coisas para o mundo ou as coisas para Deus? Você está num retiro espiritual, eu sei disso. Mas você pode estar aqui com a cabeça em outro lugar. Você pode estar aqui desejando estar em outro lugar. Mas eu vim aqui te fazer essa pergunta. Você quer entregar sua vida a Jesus? Porque você entendeu que Ele morreu por você. Entendeu que Ele é o Senhor da sua história. Entendeu que Ele vai te dar a vida eterna. E Ele morreu para isso, para que você tenha a vida eterna. E aí? O que você vai fazer com esse tesouro? Vai deixar para amanhã? Pode ser tarde. Para mim, para você. Para mim não, porque eu já tomei minha decisão. Mas talvez pode ser tarde para você. O que eu quero dizer é que Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz por você. E Ele te trouxe aqui essa noite. Ele te trouxe para que você entenda que Ele quer viver eternamente ao seu lado. Ele quer viver com você. E Ele fará de tudo para ter você com Ele. Porque Ele te ama. Porque foi para isso que Ele veio. Ele veio a este mundo para que você pudesse ser co-herdeiro de todas as bênçãos que Ele tem nele para você. Mas é você que tem que tomar essa decisão. Porque Cristo já tomou a decisão por você. Ele decidiu te dar salvação. E você? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Estamos escrevendo a nossa identidade. Nós somos criaturas frágeis.
em Cristo Jesus. Isso quer dizer que por mais que sejamos frágeis, em Cristo nós somos fortes. Porque Ele venceu. E Ele quer te dar essa herança, chamada vida eterna. Cadê o varão? Varão, dá pra gente cantar uma música aqui? Aí é com você. Você que é o moço do violão, aí não tem as manhas não, sabe? Aí é com você. Enquanto ele se prepara, eu quero deixar um tempo para você também se preparar. Se você já entregou seu coração a Jesus e já confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu quero convidar você a pensar em como está andando o seu relacionamento com Jesus. As pessoas têm visto Cristo na sua vida? Se a sua resposta é, pastor, mais ou menos, peça ao Senhor. Senhor, faça de mim uma pessoa diferente. Faça de mim uma moça, um rapaz, uma criança diferente. Não quero continuar do jeito que eu estou mais. Não brinca de ser crente, não. Porque Cristo não brincou de salvar você naquela cruz. O que Ele fez não foi uma brincadeira. O que Ele fez foi muito sério. Ele salvou você do inferno. Ele tirou você do inferno e te fez assentar no reino do Filho do seu amor. Então, se você é crente, mas anda por aí dando umas cabeçadas, está andando por aí desejando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, por favor, muda de vida. E peça isso a Jesus hoje. Mas, se você está aqui ainda, o seu coração não é de Jesus. Essa é a noite de salvação. Você pode pedir a Ele: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor, muda a minha história. Não quero ser conhecido mais como cara popular, mas longe do Senhor. Não quero ser conhecida como uma menina bacana, mas andando na contramão do Senhor. Eu quero ser conhecida como uma cristã. Eu quero ser conhecido como filho de Deus. Eu quero ter o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero ter o Senhor como o meu Salvador. Talvez você está aqui nessa noite. Talvez o seu nome até está rolado lá na primeira igreja presbiteriana como membro. Mas talvez você não teve um encontro com Jesus. Abra o seu coração. Peça a Ele. Fala com Ele nessa noite. Senhor, eu estou aqui, eu sou frágil.